RFI Convida. Pernambucano do Recife, Luiz Henrique Leal, dirige, ao lado de Caio Zatti, o curta Galinhas no Porto, que integra a seleção da 16ª edição do Brasília Mouvement, Festival de Cinema Documentário do Brasil, que acontece aqui em Paris, organizado pela Associação Autre Brasil. Ele é professor de fotografia e tecnologia em audiovisual na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e vive desde o ano passado na Espanha, onde faz um doutorado em comunicação audiovisual também na Universidade Autônoma de Barcelona. Obrigada, Luiz Henrique, por estar aqui nos estúdios da Rádio França Internacional e por estar aqui com a gente no RFI Convida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e, enfim, queria saudar também os ouvintes e quem está vendo a gente. Ótimo. Luiz Henrique, Galinhas no Porto trata a questão da memória, né? E uma memória que nos é muito sensível no Brasil, que é a escravidão, a condição do negro, vamos dizer. Ou seria mais correto dizer que o filme trata o desafio de resgatar essa memória que é, vamos dizer, muito mal escrita? A gente poderia dizer isso? Eu acho que tem um desafio para todo mundo que vive num país como o Brasil, enfim, para todo mundo que tem alguma responsabilidade com a história, que é de desnaturalizar certas coisas que parecem que estão constituídas como normais, né? Então você tem uma dimensão da violência do passado, que, enfim, fantasmas do passado que continuam nos assombrando. Você tem feridas abertas assim desse passado e eu acho que isso está muito presente ainda. Então acho que o filme ele parte de um gesto de rememorar a partir do que, em alguma medida, são ruínas desse passado, mas isso também tem isso permanece de uma forma muito forte, assim. E eu acho que esse duplo gesto, assim, de desnaturalizar e rememorar, pensar como é que a gente lida criticamente com esse passado, para que a gente possa transformar isso, porque eu acho que a condição da escravidão, do colonialismo no Brasil, ela mudou de forma, mas ainda é muito perversa a relação que as populações negras vivem no Brasil ainda. Uhum. Esse curta está tendo uma boa recepção, ele já passou, antes de chegar aqui a Paris, pelo festival Prix Film Festival em Pristina, em Kosovo, né? E chega agora a Paris no momento em que o movimento antirracismo está passando por um período histórico. Você acha que existe um diálogo, existe uma contribuição da sua obra com esse contexto? Eu acho muito bom passar o filme, porque as sessões elas são sempre um espaço de debate, de diálogo, de aprendizado muito grande. Acho que o filme está baseado numa pesquisa histórica, né, de alguns documentos do passado em relação ao tráfico negreiro, em relação a alguns números de violência policial, né, enfim, encarceramento da população negra e tal. Mas eu acho que sempre as sessões são muito interessantes para você poder discutir com as pessoas e sempre perceber o impacto que o filme causa nas pessoas e também a contribuição. Então, um pouco como se a cada sessão a gente conseguisse chegar num lugar novo de discussão, e isso vai gerando um acúmulo, assim, que não é do filme comunicando exatamente, mas de um movimento que a gente cria em torno desses espaços de diálogo que são tão importantes para que a gente consiga ganhar corpo, certas consciências, que é uma coisa fundamental, né? Amontoados num compartimento que raramente tinha mais que 1,5 metro de altura, essa prisão ocupava toda a extensão do navio. Os negros eram reunidos em números de 200 a 300. Muitas vezes as paredes tinham a meia altura, uma espécie de prateleira de madeira, sobre a qual havia uma segunda camada de corpos humanos. Encontrei essa descrição de um navio negreiro no antigo caderno. Ela foi, durante muito tempo, o que me permitiu, apesar de tudo, imaginar a travessia. Embora o filme contribua, né, contribua para o debate nesse momento, é claro que a escolha do tema ela não é recente, o filme é de 2018, e essa questão da condição do negro ela é recorrente na sua produção. Você tem um outro curta também, em parceria com o Caio Zatti, que é o Fotograma, não é isso? Sim. De 2016, que também trata
dessa questão da condição do negro. E por que você retorna? Por que a escolha por esse tema? Eu acho que esse é um tema fundamental para todo mundo, assim, que vive num país como o Brasil, né? Eu acho que isso é muito interessante. Por exemplo, eu sou professor na Universidade Federal do Recôncavo, que é uma universidade muito negra, que é uma região... 80% dos nossos alunos são negros ou pardos, né? Mas eu entro nessa universidade um pouco por esse interesse. E eu acho que é muito interessante ver uma juventude e, enfim, pessoas que estão há muito tempo ganhando consciência da questão racial e passando a ter uma compreensão política sobre isso. Mas eu acho que isso é uma coisa que diz respeito a todos os brasileiros, assim. É uma vergonha que a gente tenha sido, por exemplo, o último país a abolir a escravidão. É uma vergonha para o país que a polícia militar use um brasão da Guarda Real de Polícia de 1809, que tinha como função principal, se você pega documento, isso você vai ver que a função era capturar negro fugido. Então o papel da polícia era de capitão do mato, né? E essas coisas permanecem no presente, né? Você tem um extermínio da população negra hoje, né? Só a polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, mata mais do que a polícia inteira dos Estados Unidos, que a gente viu Minneapolis recentemente. Então, a gente precisa ter um compromisso ético com transmitir certas ideias, ajudar a criar a discussão para a gente promover uma transformação estrutural nesse país que precisa, né? E, lamentavelmente, nos últimos tempos, a gente está retrocedendo, né? Então, os filmes também eles têm a ver com, eu acho que ser professor, com ter interesse com filmes que eu fiz antes, com a relação com os alunos e com criar certos espaços para que certas ideias circulem, assim. E como eu estava dizendo antes, é maravilhoso você ver uma sessão e aprender muito e ver pontos de vista diferentes do que as pessoas trazem. Então. E você falando agora dos movimentos negros, inclusive em outros países, o curta, ele cita, né, uma revolta de escravos no Haiti. Você acha que essa onda agora que a gente tem antirracista, ela tem um comportamento diferente no Brasil? O Brasil tem um posicionamento em especial nesse momento? É difícil dizer isso, né? Assim, é uma pergunta difícil de responder, assim, mas o que eu posso dizer é que eu vejo com muita alegria que esse debate tenha ganhado muita força. Por exemplo, eu cursei a minha graduação num momento que não existia cota racial no Brasil. E logo depois você tem a implementação da lei de cotas, que vai criar uma massa de estudantes negros que vai entrar na universidade. E muitas vezes a discussão foi vista como se uma distorção da discussão colocava como coisa da meritocracia, dos estudantes negros e tal. E eu sempre defendi que era muito bom para a universidade, porque o Brasil precisa disso, porque a sociedade precisa disso, ter representatividade, ter diversidade. Você não pode ter uma população, quase 50% da população é negra, e você no ensino superior você tem um gargalo absurdo disso. Então é preciso que ampliar a multiplicidade de pessoas, de perspectivas, de ponto de vista, de histórias de vida, e acho que é maravilhoso que esse tema venha ganhando força, e acho que a coisa também progride é um termo ruim, mas a coisa também, as consciências se ampliam na medida em que essas coisas ganham as ruas e a gente cria espaços de discussão para isso, né? A gente precisa, mas o Brasil ainda tem esse déficit muito grande. Enfim, você é cineasta, fala de questões de racismo, mesmo morando na Espanha. Não sei se você desenvolve atualmente algum projeto no Brasil. Como você vê a produção cinematográfica hoje no Brasil? A gente atravessa um momento, como você vê... Eu acho que em relação à produção é bem interessante, assim, sei lá, pensar novos realizadores negros ganhando espaço. Acho que é uma coisa que conseguiu entrar nas curadorias e você vê muitas sessões sobre isso. Por exemplo, da minha universidade tem uma aluna, Safira Moreira, não foi minha aluna, mas eu conheço o trabalho dela, e ela tem um filme Travessia, que é um filme muito interessante, pensando na memória das famílias negras. Esteve aqui, acho que no Cinema de Urrell. E, não, daria para dizer vários diretores
que nos últimos anos estão tratando dessa questão, e acho muito importante isso. Em relação ao meu trabalho, eu estou morando na Espanha temporariamente, porque eu depois tenho que voltar para a universidade. Continuo, enfim, investigando questões em torno da imagem, mas o meu próximo filme, por exemplo, ele é sobre as imagens da ditadura militar brasileira. Então, tem um tema que permanece em relação a um interesse sobre como pensar uma historiografia através das imagens, mas eu passei um pouco para outro tema, embora, claro, esse tema me interesse, continue me interessando muito, e eu acho que, na verdade, é importante pensar os atravessamentos entre essas coisas, né? Você pensa, por exemplo, como a ditadura militar perseguiu os Baile Blacks, por exemplo, né? Que é um tema de um filme do Adirley Queiroz, o Branco Sai, Preto Fica, né? E eu acho que é interessante também esse movimento de reflexão sobre essa dimensão do passado, e acho que isso vem ganhando força com novos realizadores que vêm fazendo filmes muito interessantes. Que ótimo. Então, aguardamos aí a sua próxima produção. Parabéns pelo filme, pela participação no festival e obrigada pela presença aqui no RF Convida. Eu que agradeço. Obrigada.